primeiro amor. Já faz mais de 2 anos que eu e a minha querida esposa, nós estivemos visitando a cidade de Éfeso, na Turquia. E a Turquia é um lugar, assim, de um povo muito agradável aos estrangeiros, sabe? Muito amigável, e um lugar com uma culinária fantástica, saborosíssima. O turismo ali naquele lugar tem aumentado, sabe, assim, mas em muito número, por causa dos seus templos ali, por causa, sabe, da sua história ali milenar, e por causa das cidades bíblicas que estão ali naquele lugar. Quando nós estivemos em Éfeso, nós chegamos até mesmo, uma curiosidade, chegamos a visitar uma casa que presume-se que seja a casa de Maria, a mãe de Jesus. É uma casa pequena, que está sempre com uma fila bem grande para poder entrar e passar por ela. De acordo com algumas tradições e alguns historiadores, eles dizem que depois da morte de Jesus, João, um dos 12 discípulos, ele teria levado Maria para poder morar com ele ali na cidade de Éfeso, e que provavelmente aquela teria sido a casa onde ela viveu nos últimos anos de vida. No início, meus queridos, do cristianismo, os primeiros cristãos, eles foram muito perseguidos, e essa perseguição acabou levando João preso a uma ilha que fica ali na costa da Turquia, mais ou menos 80 quilômetros mar adentro, a ilha de Patmos. Ali naquela ilha, João, dominado pelo Espírito de Deus, ele escreveu o livro de Apocalipse, e ele escreveu as cartas, as sete cartas às 7 igrejas da Ásia. Quando nós falamos que ele escreveu cartas às igrejas da Ásia, nós pensamos logo, mas ele escreveu lá para a China, ele escreveu lá para o Japão. Bem, não é bem assim, porque a Ásia daquele tempo era bem diferente da Ásia que nós conhecemos hoje. A Ásia daquele tempo era uma Ásia menor. A Ásia daquele tempo era uma província romana que ficava ali no oeste da Turquia, e a cidade de Éfeso era a sua capital. Dentre as 7 cartas que foram escritas por João, cadê minha musiquinha? Estou ouvindo um silêncio aqui. Dentre as 7 cartas que foram escritas por João, eu gostaria nessa manhã de falar sobre uma delas, a qual foi dirigida à igreja de Éfeso. Embora essa carta tenha sido escrita lá atrás, no passado, há mais de 2000 anos atrás, ela continua servindo para os nossos dias de hoje. Jesus aparece a João ali em Patmos e lhe dá a revelação do que aconteceria nos últimos tempos. E sem dúvida alguma, nós estamos vivendo esse tempo hoje. Em Apocalipse 1:19, a palavra de Deus diz: portanto, escreva as coisas que você vai ver. Isso Jesus falando com João. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Escreva tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Os conselhos escritos naquela época e naquela carta servem
para as nossas igrejas de hoje, elas servem para os nossos amigos, esses conselhos servem para mim e para você. Nós podemos dizer que o resumo desta carta, sabe, que foi mandada para Éfeso, seria Jesus falando assim: vocês são até um povo bom, mas vocês estão precisando voltar ao primeiro amor. Vocês são trabalhadores e pacientes, mas vocês precisam voltar a ser o que vocês eram no início da sua conversão. Trazendo essa carta para os dias de hoje, nós podemos ver e lembrar como era o início da nossa conversão. A gente não faltava culto, não é verdade? Pode ver um amém aí? A gente não faltava culto. A nossa alegria era estar na casa de Deus, a nossa alegria era servir a Deus. Nós não trocávamos um culto a Deus por nada. Não trocávamos o culto a Deus por uma festa, nós não trocávamos o culto a Deus por um churrasco, nós não trocávamos o culto a Deus por um passeio ou por um bom dia de sol no parque, nós não trocávamos por dinheiro nenhum extra, nós não trocávamos por trabalho nenhum a mais. O nosso profundo desejo era de estar o tempo inteiro e de andar sempre em intimidade com o nosso Deus. Nessa semana, os restaurantes foram abertos. Aí eu acalmo. Deram permissão para poder funcionar o pátio do lado de fora. E aí fizemos lá já logo uma reserva, né? Porque agora é assim, viu gente? Sem reserva não dá para garantir lugar. É preciso fazer reserva. Eu quase fico fora do culto ontem. O pastor me telefonou e falou: ei, você botou seu nome lá? Já temos 47 pessoas. Eu falei: rapaz, bota meu nome depressa. Quinta-feira eu peguei a minha esposa e nós fomos ter um date, né, sweetheart? Fomos jantar fora. Oh glória, foi bom demais. E quando nós saímos do restaurante, deixa eu dizer para vocês, já tinha um grupo em uma fila à espera da nossa mesa. Porque agora é assim, tem fila no supermercado, tem fila nas lojas, tem fila na padaria, tem fila nos cafés, tem fila no LCBO, tem fila no Beer Store, tem fila nas casas de material de construção, tem fila nos bancos, aonde você vai tem fila para todo lado. Só não tem tido fila nas igrejas, pois mesmo com a restrição de 30%, ainda anda sobrando muito lugar dentro delas. Graças a Deus que a nossa igreja está cheia hoje. Igrejas, meus queridos, não têm estado vazias, não é somente por causa do Covid, mas as igrejas têm estado vazias porque o amor de muitos tem se esfriado. A carta serve para mim e serve para você. Precisamos voltar a ser o que éramos no início da nossa conversão, da nossa caminhada cristã. Precisamos voltar ao primeiro amor. Éfeso era uma das cidades mais importantes daquela época. Ela era a segunda potência no mundo, era Éfeso. Ela só perdia para Roma.
A sua posição, ela tinha uma posição geográfica muito privilegiada, e por isso ela acabou se tornando uma grande rota comercial para o mundo inteiro. E aquela cidade tinha mais ou menos aí 300 mil habitantes, e que na sua maioria eles eram adoradores de uma grande deusa naquele tempo, que chamavam Diana. Éfeso era conhecida pelo seu anfiteatro. Para quem não sabe o que é um anfiteatro, ele é mais parecido com, imagina um estádio aí de futebol aí, cortado assim ao meio, e era só essa metade de cá. E lá naquela bola, né, lá no centro onde solta a bola, ali ficava o palco, né, o palanque era ali, e ali ficava a pessoa, e quando ela falava, geralmente aquilo era virado para o mar, a brisa do mar vinha e projetava a voz de quem estava falando, e aquilo funcionava, né, perfeitamente como o som que nós temos hoje, né? Aquele teatro comportava 25 mil pessoas sentadas, e a multidão daquela cidade se reunia ali para gritar bem alto: grande é a Diana dos Efésios. Essa deusa Diana, conhecida pelo romano como a deusa da fertilidade, sabe, ela ganhou também um templo, do qual nós fomos lá ver, e só tinha as ruínas dele, quase que não dava para ver nada, mas tem lá a foto. Ele tinha 127 colunas em volta dele, de 60 pés, mais ou menos, de 20 metros de altura, e aquilo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A idolatria e o ocultismo dominava aquela cidade, até que Paulo apareceu e começou a pregar o evangelho. Os efésios, eles entraram em pânico. Aquele povo ficou desesperado quando ouviram a mensagem de Paulo. Para eles, o evangelho estava sendo uma ameaça, sabe, para a deusa local e para as finanças deles, porque aquela cidade, ela tinha uma renda muito grande, vendendo, sabe o que? Santinhos e estatuetas da deusa Diana. Mas Paulo não se intimidou, continuou pregando o evangelho, e milagres extraordinários aconteceram na sua vida. As pessoas, elas estavam ouvindo o evangelho, ouvindo os testemunhos, e estavam aceitando a Jesus. Os magos e os feiticeiros ali daquela cidade, eles começaram também a se converter, e aí eles acabavam trazendo aqueles manuais que eles tinham, sabe, do ocultismo, de feitiçaria. Eles traziam aqueles manuais, eles traziam os seus livros de feitiçaria, e eles levavam lá para a praça da cidade, faziam um grande fogo e queimavam aquilo tudo. Os cristãos, eles falavam de Cristo, sabe, e as pessoas se convertiam, e o cristianismo crescia rapidamente. E em 3 anos, aquela cidade de Éfeso tinha sido transformado. Foi preciso que Paulo ficasse em Éfeso 3 anos, para que houvesse uma transformação naquele lugar. Agora preste atenção, na vida tem coisas que são assim, elas têm coisas que podem ser transformadas da noite para o dia, mas tem outras coisas que podem levar bem mais tempo. Tem certas situações que, para serem, sabe, transformadas, elas precisam de 1, 2, 3 ou mais horas, dias, ou horas. Mas há outras situações
que elas vão precisar de 1, 2, 3, 4 ou mais anos nas nossas vidas, mas independente, sabe, do tempo que vai levar, independente do tempo que as situações precisarem para serem transformadas, tudo sempre começará com uma coisa, sempre começará com o primeiro passo, sempre começará com uma decisão da sua vida. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que precisa mudar em sua vida? O que vem te incomodando já por algum tempo? O que vem te roubando a alegria? O que vem tirando a sua paz? O que vem te separando da sua família? O que vem te tirando e te desviando, te afastando da igreja? Tome uma decisão de mudança hoje. Independente do tempo que levar para haver essa mudança, você vai acabar vendo os resultados. Porque a sua vida vai acabar sendo transformada. Há pecados que estão te destruindo. Há certas atitudes e certos maus hábitos que você não está conseguindo se livrar deles. Mas se hoje você tomar uma decisão, você vai começar uma caminhada que vai te afastar cada vez para mais longe desses erros, dessas falhas e desses pecados. Você precisa acreditar que é possível. Aqueles cidadãos de Éfeso eram todos ali, não queriam saber de Deus, do nosso Deus, viviam fazendo as coisas que eram erradas, mas a vida deles foi transformada. E Deus quer transformar também a sua vida. Depois de 3 anos, Paulo, ao sair da cidade, ele deixa um recado. Atos 20, 31. E o recado é esse: vigiem. Portanto, fiquem vigiando. E lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Mas o povo de Deus não vigiou. Eles foram se acostumando com a vida cristã. E talvez eles não tivessem procurado viver em novidades de vida. E aí eles foram relaxando, e 40 anos depois, entra João lá na ilha de Pátimos em cena agora. E João, Apocalipse 2, de versículos 2 a 4, João, dominado ali pelo Espírito de Deus, ele começa então a escrever uma carta à igreja de Éfeso dizendo: eu sei que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas más, vocês aguentaram a situação com paciência, sofreram por minha causa, sem desanimar, mas olha agora aqui, mas eu tenho contra ti. Porém, eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Essa era a qualidade daquele povo, era a qualidade daqueles crentes em Éfeso. Eles eram sérios, eles sabiam separar o que era certo e o que era errado,
eles se dedicavam aos ensinamentos de Cristo, eles odiavam as obras de uma seita que chamava Nicolaítas, porque os Nicolaítas, sabe, eles praticavam obras que não agradavam a Deus. Os crentes ali em Éfeso, eles tinham boas obras, eles preservavam o evangelho, a doutrina da salvação, mas sabe de uma coisa? O que eles não estavam percebendo era o que estava acontecendo em seus corações. Aos poucos eles foram deixando um cristianismo puro, eles foram deixando de ser fervorosos, eles foram deixando de ser cheios de amor, e com o tempo eles se esfriaram. Apocalipse 2,4 está dizendo assim: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Efésios, meus queridos, representam os cristãos que se esfriaram na fé. Eram homens e mulheres ricos em obras, mas pobres agora em amor. Eram homens e mulheres que permaneciam como cristãos, mas agora já não tinha mais aquele fervor. Sabe, os efésios tinham abandonado o primeiro amor. Eles tinham esquecido de quando aceitaram a Cristo como Salvador. Eles tinham se esfriados. Quando acaba o amor, é assim, tudo se acaba. Você pode estar fazendo um trabalho, mas sem amor, você vai acabar não gostando dele, vai odiá-lo. Você pode até estar vindo à igreja, mas sem amor você vai ficar insatisfeito em ter que vir e ter que fazer alguma coisa. Você pode estar vivendo com seu esposo ou com a sua esposa, sabe? Mas eu vou dizer que sem amor você vai acabar vivendo só por obrigação. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos lembrar como era bom quando tudo começou. E Jesus está dizendo: é que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Ali em Éfeso tinha uma rua, a rua principal, talvez praticamente quase que é a única rua que tem lá hoje, muito interessante. E nós descendo aquela rua, lá no final da rua, sabe, voltado para nós, tinha um prédio assim grande, e de um brick assim vermelho, um tijolo vermelho, e você só via assim mais as partes externas deles, e aquilo ali era uma grande biblioteca, sabe, famosíssima, que tinha ali naquela cidade. Era grande, ali cabia, diz a história que cabia 12 mil pergaminhos, sabe, ali. E tinha muito, cabia muito conhecimento ali dentro. Pergaminhos, podemos traduzir hoje como livros que ficavam ali. Não era escrito em papel, eles eram escritos na pele, sim, de animais. Mas aquela biblioteca acabou sendo destruída pelos bárbaros, sabe? É quando havia as guerras, quando havia, sabe, as lutas, as batalhas, e aí ela foi, sabe, destruída. Restou somente as paredes de fora que estão lá. E a carta que foi escrita a Éfeso
ela nos chama a atenção para o seguinte: nós podemos acumular muitos conhecimentos nas nossas vidas, muita coisa correta, nós podemos ter toda a doutrina certa, mas se nós não vigiarmos, nós poderemos e correremos um risco de acabar como essa biblioteca, vazios por dentro e somente uma construção por fora. Se nós não nos vigiarmos, se nós não vigiarmos, nós correremos o risco de nos tornarmos cristãos com aparências de crente por fora, mas vazios por dentro. A cidade de Éfeso tinha um grande porto, e lá só se ouve falar no porto, não dá mais para ver o porto, porque ele não existe. Sabe que aquela rua principal que nós caminhamos nela ali, ela chegava assim até o porto, mas hoje ela está a 5 quilômetros de distância de onde era o porto, e quase não dá para ver o mar de onde você está, você só consegue sentir a brisa dele. É que o rio, ele foi despejando os seus sedimentos, sabe, naquele porto. Foi trazendo os sedimentos ali para o mar, naquela localização, e foi aterrando, foi enchendo e acabando com o porto. Eles tentaram até mesmo mudar o trajeto daquele rio, mas não conseguiram. E aí o porto acabou, e consequentemente, com o porto, a cidade também. Não teve jeito para Éfeso, não teve como voltar no tempo e consertar. Mas para você há jeito, você pode voltar e consertar, você pode buscar ao primeiro amor, ainda há tempo. A palavra de Deus diz: buscai a Deus enquanto podeis achar. Às vezes vai acontecendo com as nossas vidas a mesma coisa que aconteceu com o porto de Éfeso. A nossa vida vai ficando cheia de sedimentos que o mundo vai despojando, o mundo vai julgando sobre nós, que são mau hábitos, más companhias, invejas, ciúmes, erros, pecados. O mundo quer julgar esses sentimentos em nossas vidas, quer nos destruir, quer nos sufocar. O mundo quer despejar em nós tudo aquilo que nos distancia de Cristo. Mas está escrito na palavra de Deus que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nós não precisamos ficar a 5 quilômetros de distância, porque a palavra de Deus diz que perto está o Senhor. Nós não precisamos ficar a 5 quilômetros de distância, porque a palavra de Deus diz: chegai-vos a mim e chegar-me-ei-vos a vós. Você abandonou o primeiro amor. Esse foi o diagnóstico de Jesus para aquela igreja. E talvez esse esteja sendo o diagnóstico para mim e para você nesta manhã. E qual que é a solução que Deus tem? Qual a solução que Jesus deu para poder resolver esse problema? Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, a primeira parte. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras.
Jesus aqui ele menciona 3 passos que devemos dar para que possamos voltar ao primeiro amor. Lembra-te, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Lembra-te, assim como na parábola do filho pródigo, que saiu de casa e se envolveu com tudo que não podia e que não devia, mas que no momento de lucidez, ele parou e lembrou do seu pai. Lembrou e voltou para casa, e Deus o recebeu de braços abertos. O pai o recebeu de braços abertos. Deus te recebe de braços abertos, assim como aquele pai recebeu aquele filho. Lembre-se de onde você perdeu o seu entusiasmo. Lembre-se de onde você perdeu o primeiro amor. Talvez você tenha perdido o amor pelo trabalho, pelo seu marido, pela sua esposa. Talvez você tenha perdido o amor pelo ministério que Deus tem para você. Talvez você tenha perdido o amor pela igreja. Lembre de onde você caiu. Ou quem te fez enfraquecer. Deus sempre nos permite recomeçar. Posso ouvir um amém aí? Amém. Arrependa-se. E arrependimento, meus queridos, é uma mudança de atitude, porque não dá para arrepender e depois continuar com a mesma vidinha. Nós, depois do arrependimento, nós temos que mudar e nós temos que dar bons frutos. Volte à prática das primeiras obras. Você precisa voltar a ser o que era quando conheceu e aceitou a Jesus. Você precisa voltar a acostumar, sabe, a fazer o que você costumava fazer naquele tempo. Você precisa voltar às primeiras obras. Você precisa reacender essa chama, sabe, do entusiasmo que você tinha no tempo que você conheceu Jesus. Lembre de como você era e não aceite que isso acabe na sua vida. Arrependa-se da sua frieza e volte às boas práticas. Os cristãos daquela época, naquela cidade, faziam como eu e você, faziam quase tudo certo. Mas eles perderam o primeiro amor. Eles não estavam fazendo mais as coisas com fogo no coração. Pratique as primeiras obras. Faça as coisas com amor. Porque se você não fizer o seu trabalho com amor, um dia você acabará sendo demitido. Se você não cuidar do seu casamento com amor, um dia você vai acabar se separando. Se você não zelar da sua vida espiritual com amor, um dia você acabará se desviando. O resultado de alguém que faz as coisas sem amor é ver tudo acabar. Para terminar, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, a primeira parte está dizendo: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se não voltarmos com urgência ao primeiro amor, nós jamais experimentaremos um grande avivamento.
avivamento nas nossas vidas. Mas se nós voltarmos ao primeiro amor, nós vamos achar avivamento na nossa igreja, na nossa família, nas nossas vidas. Avivamento, meus queridos, ele começa, sabe como? Com a conquista daquilo que foi perdido. O avivamento começa voltando ao primeiro amor. Quer se alegrar? Volte ao primeiro amor. Quantos recebem essa palavra essa manhã? Pode dizer um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.